Sim, você precisa sofrer. E não, isso não significa que você merece sofrer. Significa apenas que o sofrimento é algo inevitável da nossa vida. Eu queria começar esse assunto explicando que o sofrimento não foi algo criado por Deus. Não. Deus não é tipo um cara que tá ali jogando The Sims e pensa assim: e se a gente jogar um incêndio lá naquela casa? Ah, e se a gente botar alguém com câncer naquela família? E se a gente espalhar uma depressão ali por alguns jovens? Não, ele não é esse tipo de pessoa. Deus vê a gente como filhos e não como uma experiência. Ele vê a gente como uma parte dele, um pedaço do próprio Deus. Em 1 João 4,8, a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é a própria tradução da essência do que é o amor. Então, tudo que você vê pelo mundo que não tem amor, não vem de Deus. E se você quer uma descrição ainda mais detalhada sobre tudo que Deus criou, ou tudo que vem da natureza de Deus, é só você observar em Gálatas 5:23, que fala sobre os frutos do Espírito. Então, tudo que você olha e você não encontra semelhança com os frutos do Espírito ou com o amor de Deus, não foi ele que criou. Aí você me fala: Nicole, mas Deus não é o grande criador de tudo que está debaixo do céu? Sim, mas Deus é também o criador de uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele permite a cada um de nós a criarmos o que a gente quiser em cima do que já foi criado. Então, assim, na minha concepção, o sofrimento, as coisas ruins que acontecem no mundo, nada mais são do que uma perversão de coisas boas que foram criadas. É como se eu chegasse aqui para você e dissesse que não existe o escuro, que o escuro é somente a ausência da luz. A luz, sim, é algo que foi criado, mas quando a luz não existe naquele ambiente, acaba se criando a escuridão. Vocês entendem a diferença de algo que realmente foi criado, que é a matriz ali de algo que existe, e as outras coisas que são vertentes que acabaram surgindo por algum motivo? E aí a gente chega numa questão que eu acho muito interessante, que é o seguinte: Deus ama transformações. Se a gente pegar a Bíblia e ver os exemplos de Jesus, ele transformou a água em vinho, ele transformou a ausência de comida em abundância, ele transformou a morte em vida, ele transformou a estéril em fértil. A gente vê vários exemplos de transformações. Então não existe nenhum sofrimento e nenhuma dor pesado demais que Deus não possa transformar em algo muito bonito lá na frente. Só que o que acontece é que essa transformação normalmente é um processo, e eu vejo que muitos cristãos pegam aquele versículo de Provérbios que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e acham que essa melhora tem que acontecer de imediato, quando na verdade é muito raro acontecer de imediato uma cura interior ali, alguma coisa assim, sabe? E a gente pode e deve ter essa convicção de que vai passar, mas a gente também tem que ter essa consciência de que talvez não passe hoje, talvez não passe amanhã, que talvez vá demorar um pouquinho mais do que a gente espera. Eu vejo que muitos cristãos veem o sofrimento como algo inaceitável, que fica tipo: não, você sabe quem você é, Deus, você não pode ficar aí sofrendo, chorando, perdendo tempo ali na tua dor. Que consideram assim que o crente não tem direito de sofrer. Só que esse discurso, ele não traz uma resolução inteligente para a pessoa, não traz nenhum tipo de alívio, muito pelo contrário, traz uma culpa imensa para quem já está se sentindo mal. Sabe qual é o melhor jeito de superar um sofrimento? É sofrendo. É se permitindo sofrer, colocando para fora, sabe? Uma das intenções de Jesus vir na Terra era justamente para ele entender na pele, sentir na pele como que um ser humano se sente. Então tudo que eu e você sentimos, Jesus sentiu também. A Bíblia fala que Jesus chorou quando ele viu o amigo dele Lázaro morto. A Bíblia fala que Jesus chegou a suar sangue de tão aflito que ele estava quando ele estava orando no Getsemane antes de ser crucificado. A Bíblia fala que Jesus sentiu todo tipo de dor e sofrimento lá naquela cruz, na hora que ele foi pregado. Então, se Jesus, que é o nosso maior e melhor modelo de ser humano, passou por sofrimentos também, e teve que passar por sofrimentos, e chorou, e se irritou, e ficou super ansioso também, quem somos nós para nos sentirmos no direito de não passar por isso? Em Eclesiastes 3, a palavra fala sobre o fato de que existe um tempo determinado para tudo. E aí ele vai dando vários exemplos de contrastes, de coisas contrárias que a gente vai ter que passar inevitavelmente na nossa vida. E uma delas é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, meu anjo, se você aprendeu a se alegrar com os que se alegram, mas ainda não aprendeu a chorar com os que choram, existe alguma coisa de errado na sua forma de se relacionar com o outro. Porque todo ser humano em algum momento da sua vida vai sofrer, e a gente precisa aprender a curtir o nosso sofrimento, sabe? E quando eu digo curtir o sofrimento, não é no sentido de que é super legal, super agradável. Não, não é. Mas é no sentido de se permitir viver isso. E se permitir viver isso sabendo que existe beleza na dor. E eu sei, gente, que essa frase é muito esquisita, parece muito inaceitável. Mas sim, existe beleza na dor, existe algo bom que a gente pode extrair disso. O sofrimento, a tristeza, acaba lapidando coisas dentro da gente que nenhum outro sentimento seria capaz de lapidar. E você fingir que não tem sofrimento nenhum aí dentro para continuar mantendo a sua imagem de crente feliz e bem resolvido, pode fazer com que essas coisas que você está ignorando explodam lá na frente, lá no futuro, de uma forma muito
ruim. E, gente, eu falo isso por experiência própria. Por muitos anos da minha vida, eu mantive todos os meus sofrimentos e minhas dores muito bem guardadinhas, muito bem escondidas aqui dentro. Até que teve uma época que começou a explodir em ataques de pânico muito tensos, muito terríveis. E aí que eu comecei a aprender que se eu não me permitir sofrer, por mais assustador e por mais ruim que isso seja, eu nunca ia conseguir superar essas coisas que eu precisava superar. Não é engraçado de pensar que uma coisa tão ruim como esse processo de sofrimento, de tristeza, pode gerar produtos muito bons lá na frente? O sofrimento é o motor mais poderoso para produzir empatia. A característica mais bela que a dor, a tristeza produz é essa ressaca de empatia que fica depois que você sofre. Porque daí quando você vê outra pessoa passando por algo semelhante que você consegue sentar com ela e falar: eu te entendo, eu sei pelo que você está passando. Mesmo que não seja a mesma situação, mas você sabe o que é você sofrer tanto que você não consegue nem lidar com a situação. Só que essa empatia pela dor do outro eu só consigo ter se eu já tiver passado por algum tipo de dor antes. O sofrimento também é capaz de aproximar amigos verdadeiros. Então, em Provérbios 17:17, por exemplo, fala que em todo tempo o amigo ama, mas é na angústia, é no sofrimento que nasce um irmão. Vocês entendem o peso dessa palavra? Encontrar pessoas que se alegram com a tua alegria é fácil, mas encontrar pessoas que choram com o seu choro é um pouquinho mais complicado, justamente porque requer essa empatia que eu falei antes. O sofrimento também produz aprendizado, porque se eu não passo por nenhuma frustração na minha vida, eu simplesmente não cresço. Cara, como que eu vou me desenvolver na minha vida? Como que eu vou amadurecer se eu não encontro nenhum embate, nenhuma discordância no meio do caminho, no decorrer da minha vida? O sofrimento também evidencia a nossa força. Então, ao contrário do que muitos pensam, de que quando a gente tá mal, de quando uma pessoa tá muito chorosa, ela é fraca, ela é frágil. Não, eu discordo completamente. Eu acho que uma pessoa que é capaz de expor a sua vulnerabilidade e que se permite sentir as emoções que estão lá dentro, eu acho que essa pessoa é a mais forte possível que existe nesse mundo. Eu acho que é muita arrogância a gente pintar uma imagem de durão, de inabalável. Ninguém é durão o tempo inteiro, ninguém é inabalável o tempo inteiro. Particularmente, eu não acho que forte é a pessoa que não se permite sofrer, que a gente nunca vê triste. Não. Pra mim, forte de verdade mesmo é aquela pessoa que escancara suas emoções, que se permite sofrer, que coloca pra fora, que fala: olha, eu não sou forte o tempo inteiro, eu não consigo o tempo inteiro. Porque sentimentos são muito assustadores e a tristeza, então, olha, é terrivelmente assustadora. E para a pessoa pegar essa tristeza e assumir ela, poxa, essa pessoa tem que ser muito corajosa. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no começo desse ano, em que o ano já começou um pouco tortuoso, já tinha várias áreas da minha vida que não estavam muito legais, minha autoestima estava assim, morta, enterrada, eu engordei muito, isso sempre me afetou muito, então eu estava bem triste com isso. Aí no trabalho eu estava passando por muito estresse, muitas situações assim bem complicadas. E aí, uma das únicas áreas que me dava um pouquinho mais de alívio era a questão do relacionamento. E aí, um dia antes de uma cirurgia que eu fiz esse ano, meu namorado terminou comigo e não era a primeira vez que aquilo acontecia. Então, aquilo foi um baque, assim, ó, foi um balde de água fria. Aí, logo em seguida, né, no outro dia eu fiz a cirurgia e tive que ficar uma semana meio que em off. E aí, nessa semana que eu fiquei off, também aconteceu um monte de rolo no trabalho, um monte de coisas, assim. E aí chegou um ponto que cada vez que acontecia alguma notícia ruim, eu dava risada e ficava: meu Deus, não tem como piorar, sabe? Eu ficava em choque. Logo em seguida começou a quarentena, né? Explodiu esse negócio do Covid. E aí eu tive que ficar trancada em casa com os meus pensamentos, pensando em todos os meus problemas. E eu fiquei: Jesus do céu, preciso da tua ajuda aqui, porque o negócio tá pesado. E uma coisa que eu já tenho trabalhado na terapia há muito tempo, inclusive eu sempre aconselho as pessoas a fazerem terapia, gente, é uma coisa que ajuda muito a nossa vida, a desenvolver inteligência emocional, enfim, é justamente o lance de que eu preciso aprender a sofrer. Então uma coisa que eu percebi muito em mim é essa intolerância gigante contra o sofrimento. Eu sempre evito, sempre tento me distrair, sempre evito ter que assumir aquele momento de sofrer, porque é algo muito ruim, é algo muito desgastante, é muito cansativo. Mas esse ano eu tentei muito mergulhar nessa dor, e não no sentido dessa dor me engolir. Você mergulha na dor para você conseguir sair ali do outro lado, entendeu? Aprender a sofrer tem me feito amadurecer de um jeito muito incrível. Aceitar que a minha vida nem sempre vai ser 100%, ou que vai ter momentos em que eu não vou ter controle das coisas, das emoções, dos sentimentos ou do que tá rolando comigo, me fez entender que eu não preciso conseguir o tempo todo. E que nos dias em que eu não conseguir, vai ter um amigo ou vai ter alguém da minha família que vai me dar esse suporte. Uma vez uma amiga minha me disse que a tristeza, né, esse sofrimento intenso, ele é que nem o fundo do poço. Que a gente fica tentando se debater e, ai meu Deus, Deus o livre ficar no fundo do poço. Mas quando a gente para de ficar se desesperando e olha em volta, a gente percebe que não é tão ruim assim. Que até que é quentinho lá dentro. E quando eu falo quentinho lá dentro, não é no sentido da gente se acomodar e gostar e falar: ai, quero morar aqui no fundo do poço. Não. Mas é que às vezes a gente perde tanto tempo fugindo do monstro
que quando a gente para e encara o monstro de frente, a gente vê que ele não é tão gigante assim quanto a gente desenhou a vida inteira. Quando a gente para de se desesperar no fundo do poço, a gente percebe que a gente consegue se acostumar com a escuridão enquanto a luz não vem. E aí, de repente, a gente percebe que aquele fundo não é tão grande assim, que até que a saída não tá tão longe. Até que chega um ponto que a gente percebe que é só a gente levantar, colocar o bracinho ali e pular fora do poço, tá tudo bem. Quanto mais a gente naturaliza a tristeza, menor ela fica. Eu queria finalizar dizendo que pra mim o sofrimento é que nem um furacão, que ele passa assim, ó, destruindo tudo, bagunçando tudo ali dentro de você. E ele pode até durar um tempinho ali, mas ele passa, ele não vai ficar pra sempre. E quando ele passa, por mais que ele tenha feito um estrago ali, mas quando você começa a reorganizar, quando você começa a chamar pessoas que você ama, que você pode contar, pra te ajudar a reorganizar tudo de novo dentro de você, você consegue ver coisas com novas perspectivas, você começa a arrumar as coisas de jeito diferente, você começa a arrumar coisas novas dentro de você. Então, assim, não, Deus não quer que você sofra. O sofrimento não foi algo que ele criou para você ser humano, mas ele sabe exatamente como você se sente. E em cada momento que você está sofrendo, ele está sofrendo junto com você, você pode ter certeza absoluta disso. E o sofrimento não é um bicho de 7 cabeças que a gente não pode vencer ou que a gente tem que evitar. Encare seus sofrimentos de frente, se permita sofrer, se permita sangrar. Quando a gente tem um ferimento, a gente não pode fingir que ele não tá ali. A gente não pode dar uma coçadinha achando que vai melhorar ou colocar um band-aidzinho pequenininho numa ferida aberta. Não, a gente tem que deixar sangrar, tem que estancar, tem que fazer uma costura ali, tem que esperar uns dias para se recuperar, para depois virar só uma cicatriz, uma mera lembrança. E aí, quando você tem só a cicatriz, a pessoa te pergunta, nossa, mas o que é essa cicatriz aqui? Daí você conta o que aconteceu, você lembra que foi muito doloroso, mas você nem sequer consegue lembrar da sensação que era aquela dor, porque já faz tanto tempo, só tem uma lembrancinha ali. E eu vejo o sofrimento muito dessa forma, como algo que leva tempo e que na hora que tá aberto parece que nunca vai passar. Mas, por outro lado, quando passa, nem parece muito que aconteceu, que aquilo foi real, sabe? E conte comigo para orar por você se você está passando por um momento de sofrimento e para partilhar da sua dor enquanto os dias felizes não vêm.